Estão vendo o PPT? Sim. Sim? Uhum. Então tá bom. Vamos começar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu já posso começar? Pode começar. Então tá bom. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pega o caderno de geografia para a gente corrigir o roteiro 13, tá bom? Que era sobre os transportes, tá? Primeira coisa, vou fazer uma revisãozinha. No roteiro 13, nós falamos sobre os fluxos materiais e imateriais. Quem pode falar para a professora o que é um fluxo material? O que é um fluxo material? É tudo aquilo que a gente pode tocar e sentir. Muito bem. Imaterial? São as ferramentas de comunicação e a circulação de informação pelo mundo possuem imaterialidade. Muito bem. Então, para que os fluxos aconteçam, nós temos as redes de transporte, que é aéreo, terrestre e aquático. E que tipos que elas são? Modal, rodoviário, hidrovia, aerovias, ferrovias e dutovias, tá? Então, a modalidade e o tipo são diferentes, tá? Modalidade aérea, tipo aerovias, tá? Modalidade terrestre, tipo rodovias e ferrovias, tá? Porque os dois estão na Terra, tá? Então, foi isso que nós vimos, os fluxos de transporte. Então, nós tínhamos o questionário que a professora colocou no roteiro 13 para vocês. A primeira questão. Quem pode ler para a professora? Eu posso ler, professora. Vai falando o nome para mim que eu vou dando ponto, tá bom? Que eu não estou vendo mais o rostinho de vocês. É a Emily. Quem que vai? Emily. Pode ler, Emily. O Brasil é um país de dimensões continentais, o que eleva a importância de uma articulada rede de transporte que integre de maneira eficaz e pouco onerosa todas as áreas habitadas e de uso do espaço geográfico no país. Nesse sentido, o sistema de transporte mais utilizado para deslocamento de cargas e serviços é o letra A, rodoviário, letra B, ferroviário, letra C, hidroviário e letra D, aeroviário. Então, aqui no Brasil, qual que é a modalidade de transporte mais utilizada? Rodoviário. Muito Rodoviário. bem. Isso não pode tirar da cabeça de vocês. Tá, o que vocês têm que guardar? Começo do século passado, na época do café, era ferroviário. Com a industrialização, nós se tornamos um país rodoviário. Tá? Então, vocês têm que guardar essas duas separações. No início do século passado, com o plantio do café, era ferroviário. Com a industrialização brasileira, a partir da década de 60, rodoviário. Muito bem. Quem pode ler a número 2 para a gente? Eu. Eu quem? Otávio. Por favor, Otávio. 2. As ferrovias no Brasil estão geograficamente concentradas. A. Na região Nordeste, como resultado nas políticas coloniais de transporte das commodities aqui cultivadas pela metrópole. B. Na região Sudeste, em razão das estruturas instaladas no auge da economia cafeeira. C. No Centro-Oeste, como uma obra na promoção da política da marcha para o Oeste. D. No Sul, para entender nos interesses das oligarquias gaúchas. Qual que vocês acham que é a resposta? D. D de dado? Eu coloquei a letra B.
Eu B de também bola? coloquei Coloquei a B. Eu também coloquei a B. Coloquei Letra a B, B. professora. Isso, quem colocou a B de bola, tá certinho, tá? Sempre lembra disso. Ferrovias, café, tá bom? Tem que sempre fazer essa ligação. Commodities, que ele leu aqui pra gente, o Otávio, commodities é tudo o que é comercializado numa bolsa de valores, tá? No caso do Brasil, a maioria que é comercializado são grãos, soja, milho, tá bom? Tá? É uma palavra que vocês não conhecem. Então, commodities é todo produto que é comercializado dentro de uma bolsa de valores. E oligarquias gaúchas, a gente pode falar sobre os... oligarquias são um conjunto de cidades, tá? Então, por exemplo, uma cooperativa de cidades que produzem gado lá no sul, gaúchas fica no sul, tá? Então, é chamado oligarquias, tá bom? Talvez são duas palavras que vocês não conheçam. Então, vamos ver esse mapa aí. Esse mapa, ele tá um pouquinho, a legenda tá bem difícil de ver, não é verdade? Mas, assim, se você olhar na legenda, o penúltimo é hidrovias, tá? O símbolo é hidrovias, e o último são ferrovias, tá? Então, se você observar, nós temos mais hidrovias em que região do nosso país? Que é essa linha Norte. grossa. Norte, muito bem. Aeroportos, que é essa manchinha amarela redonda, tá? Tanto com a aeronave grande quanto pequena, quer dizer internacional e nacional. Aonde mais nós temos aeroportos? Mas tem que ser essa mancha amarela com a aeronave dentro. Aonde tem mais concentração de aeronaves? Aonde? Na região sudeste, muito bem. Então, observando o mapa, tá? A letra A. Qual o título do mapa? Qual o título do mapa? Como se trata de redes de transporte? Como esses meios de transporte estão sendo representados? Então, você devia ter colocado, por exemplo, aeroporto, um círculo vermelho ou desenhado, círculo vermelho, olha só, onde que eu tô vendo vermelho aqui? Um círculo amarelo com uma aeronave dentro, ou escrito, círculo amarelo com aeronave, aeroportos, e desenhar as ferrovias, o símbolo das ferrovias e o símbolo das hidrovias, tá? Seria essa a resposta da A. Então, era só olhar na legenda, tá? E fazer igual aqui na resposta. A, B, onde as vezes de transporte rodoviário, ferroviário e aeroviário concentram-se mais em hidrovias. Então, rodovias, que região? A gente ia colocar. O que vocês colocaram na rodovia? Que região brasileira? Em? Sudeste. E qual mais? Sudeste. Sudeste. Sul. Centro-sul? Não, nós estamos falando sudeste e sul, tá? Tanto a parte onde fica o estado de São Paulo, como a parte de baixo. É onde nós encontramos a maior concentração de rodovias. E ferrovias? Na questão anterior já tinha resposta. Na região o quê? Sudeste. Muito bem, região sudeste. E aerovias? Sudeste. Também, muito bem. E hidrovias? Norte. Norte, muito Norte. bem. Então, ficamos assim: rodoviário, sul e sudeste. Ferroviário, sudeste. Aeroviário, sudeste. Hidrovias, norte. Por que o sudeste tem tanta concentração de redes de transporte? Alguém sabe? O que tem de tão... Porque é onde concentram-se as fábricas. Isso, onde nós temos a maior quantidade de indústrias e também a maior concentração populacional, né? Nós temos a maior concentração de pessoas que moram aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Quem pode ler a 4 para a professora? Eu.
Não precisa brigar que tem mais. Quem que vai ler, então? Eduardo. Pode ler, Eduardo. Observe o gráfico e responda. A matriz de transporte mais utilizada no Brasil em 2018. A. Aeroviário. B. Rodoviário. C. Aquaviário. Ou D. Ferroviário. Qual que é a resposta, Eduardo? Rodoviário. Isso mesmo, muito bem. Né? Só olhar o gráfico, você vai ver que 61% é rodovias, tá? Então, o Brasil, praticamente, ele sobrevive sobre rodas, tá? Todo o transporte de produtos materiais é feito pelas rodovias. Quem pode ler a quinta pra gente? Quem que brigou ali com o Eduardo? Que quer ler agora? Eu posso ler. Quem que é? Isabela. Pode ler, Isabela, por favor. Portos secos no estado de São Paulo, 2011. O sistema portuário brasileiro está sendo reorganizado para eliminar partes dos gargalos infraestruturais que reduzem os investimentos nacionais e internacionais no país. Chama-se atenção nesse processo para o crescimento e valorização cada vez maior dos portos secos no território nacional. Portos secos é um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estradas, via ferroviária Via Ferra. e ou aérea, em zona fora do porto, geralmente no interior. Uma estação aduaneira com o papel de salvaguardas todos os investimentos em tecnologias de ponta produzidos em território nacional. C. Um silo que armazena, sem impostos, a mercadoria importada por investidores nacionais para o abastecimento agroalimentar dos países. D. Uma infraestrutura portuária fluvial que segue o curso dos principais rios estaduais para complementar o sistema portuário de cabotagem. Cabotagem. Então, aqui, ó, Porto Seco, a professora não tinha falado para vocês o que que era, tá? Então, essa daqui é nível 3, tá? Mas com esse nome, Porto Seco, vocês eliminariam qual questão aqui, mesmo não sabendo que era um Porto Seco? Qual que vocês acham que vocês eliminariam? Qual que não poderia ser? Que resposta não poderia ser quando você fala Porto Seco? O que vocês acham? Eu A D. eliminaria a D. A D você eliminaria porque está falando fluvial. Fluvial é rio. Então, se Sim. o porto é seco, vai estar perto de rio? Hein? Não vai estar perto de rio. Então, você eliminaria a D. Se ele está falando que é um porto, vocês já viram alguma imagem do Porto de Santos ou de algum porto? Já. Tá, então o que acontece ali dentro? Lá são vários containers distribuídos por uma máquina que cada um deles carregam diferentes, como posso dizer, diferentes objetos, tipo comida, essas coisas. Aham, isso mesmo, mas esses diferentes objetos, eles estão sendo carregados para quê? Eles estão fazendo o quê ali? Vão ser levados para outro lugar, outro país. Eles estão sendo vendidos, não são? É, vendidos. Se eles estão sendo armazenados? Sim. Aham. Você tem certeza? Se você vai vender alguma coisa, você está armazenando essa coisa? Não, você está transportando. Então, qual que você iria eliminar também, sabendo que um porto é de transporte? É B. Qual? Você eliminar a C, um silo que armazena. Então, porto não armazena nada, ele transporta, né? Então, você já eliminou a D e a C, tá? Então,
eu não dá para saber quem é, mas falou agora de pouco que era um porto para a professora, que né, carrega objetos. Objetos são tecnologias? É material ou imaterial objeto? Material. Material. E tecnologia é material ou imaterial? Imaterial. 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 Então, a B também estaria fora, porque não está investimento em é investimento em itens materiais, que é transporte, tá? Então, a resposta correta é a A. Isso que eu fiz com vocês é uma maneira da gente ir eliminando as alternativas quando a gente não sabe a resposta. Você consegue isso, porque vocês ainda estão no 7º ano, mas daqui 2 anos vocês querem ETEC, não querem? Sim, claro. Sim. Então, você já tem que começar a treinar como resolver as alternativas. Nossa, eu não estudei essa matéria agora. Não, então vamos por eliminação. Você sempre vai cair em 2 que você acha que é certa. Tá? Então, dessas 2 que você chega, você sempre tem uma pegadinha. No caso aqui, ficaria entre a e a B, né? Porque estação aduaneira, para quem não sabe, aduaneira é cobrança de imposto, tá? Então, qualquer lugar que tem transporte de um país para o outro, de um estado para o outro, é aduaneiro, é a fronteira. Então, você ficaria na dúvida, nossa, mas o porto, eles vão emitir nota e essa nota tem imposto. Então, é aduaneiro. Porém, não é de investimento de tecnologia, é investimento em fluxo material. Soja, cana, computador, tudo que é equipamentos, tá? Para poder serem vendidos. Então, aqui seria a pegadinha da pergunta, tá? Então, o que é um porto seco? É um terminal, tá? De troca de mercadorias. Por exemplo, aquele container que está ali no trem, por exemplo, o container que é o vagão do trem, ele é colocado em cima de um caminhão e do caminhão ele vai para o Porto de Santos. Então, quando faz essa ligação da férrea com a rodovia, é um porto seco. Entenderam isso? Sim. Sim? Eu entendi. Então, está cada vez mais aumentando essa questão dos portos secos, porque nós temos vários modais aqui no estado de São Paulo, principalmente. Aqui nós temos ferrovias, nós temos hidrovias, nós temos as rodovias, mas nem todas chegam em todos os locais, tá? Às vezes eles pegam, por exemplo, a região do Tietê. Alguém tá dando... A região do Rio Tietê. Na cidade de São Paulo, não tem como navegar no Rio Tietê. Mas se você for mais para o interior, o Rio Tietê é navegável. E eles utilizam para hidrovia. Principalmente para chegar próximo à cidade de São Paulo, na cidade de Tietê. Tem alguém Oi. Por que não atendeu? Por que não atendeu lá? Porque... você que desligou. Eu fui atender e desligou. Quem será que está falando, Gabriel? Acho que esqueceu de ligar. Alguém está com a A Mariane. Deixa ela terminar de conversar com a mamãe. Vamos para o próximo. Aqui é uma charge. O que está acontecendo com esse senhor aí na moto? Ele tá levando umas Ele tá levando crianças. Ele está levando uma multa, mas por que ele está levando essa multa? Ele infringiu uma lei. Muita gente na moto. Muita gente na moto. E isso infringe a lei. Por colocar as vidas das crianças em perigo. Isso. E as crianças estão de capacete? Não. Não. Então, ali, seu guarda, alivia essa multa. Eu estou ganhando meu dinheiro honestamente, fazendo transporte escolar. Honesto, vamos dizer assim. Deve ser, né? Porque ele não deve estar colocando essas crianças, carregando elas para lado nenhum. Elas estão realmente levando para a escola. Mas é correto utilizar esse tipo de transporte para o transporte escolar? Não. Por vários motivos, né? Que vocês colocaram. Corre o risco de vida, as crianças estão sem capacete e vai infringir lei de trânsito, certo?
Então, é isso mesmo que vocês colocaram. Vocês interpretaram a charge nessa linha? Sim. Sim. E o que vocês acham? O guarda deve multar ou não? Sim, Claro. Sim. sim. Sim, porque todo mundo tem que respeitar as leis para manter a segurança no trânsito, certo? Senão vira uma Índia. Vocês já viram o trânsito da Índia? Já viram alguma coisa? Não. Não. Então, procura no YouTube Trânsito na Índia, Tá. tá? Vocês vão ter que, assim... Quem vive lá já está acostumado, mas nós que estamos acostumados com faixa de trânsito, semáforo, provavelmente a gente não passaria 2 dias lá se atropelar. Pesquisar o quê? Trânsito na Índia. Nossa. Tá. É bem. É assim, para nós, eles não têm regra de trânsito, o meio de transporte deles é diferente também. Só que vocês vão ver que é bem, assim... Bem. bem desorganizado. Desorganizado. E aqui no Brasil, que as leis já tem um monte de acidente, lá eu não sei como eles sobrevivem. Né? Tá bom? Vamos para a próxima. Quem pode ler a 7ª para a professora? Eu. Eu quem? Qual das duas? Eu. Pode ler. Marca a alternativa correspondente à modalidade de transporte terrestre, ferroviário e aquático, terrestre, aquático e navegação, terrestre, aquático e aéreo, terrestre, ônibus e avião. Tá, então qual que vocês... Ana Júlia? Qual que vocês Beatriz. responderam? A Beatriz? Beatriz, qual que você respondeu? C. C. Terrestre, aquático e aéreo. Tem muita gente que confundiu a C com a A, tá? Marca alternativa. A modalidade. Modalidade é aonde que percorre. Então, terrestre e ferroviário é a mesma modalidade, tá? Por que é a mesma modalidade, professora? Porque os dois correm na litosfera, vamos dizer assim, no solo, tá? Então, seria terrestre, aquático e aéreo, ok? Quem vai ler a 8? Eu. Eu quem? A Mariana. A Mariana com N ou com 2 N's? A Mariana com 2 N's. Tá, ok. Pode ler, Mariana, por favor. É a 8? Isso. Né? O transporte rodoviário é uma modalidade de transporte: A, fluvial, B, dutoviário, C, aéreo ou D, terrestre. O que você acha que é? É a D? Isso, muito bem. Rodoviário é terrestre, tá? Igual ao ferroviário, né? É terrestre. A 9, quem pode ler? Estamos terminando. Ninguém vai ler a 9? Ninguém? Só porque é grande, né? Vocês estão com medo de ler, né? Fala a verdade. Então, vamos lá. O setor de transporte no Brasil. Quanto aos meios de transporte no Brasil, é correto afirmar que as ferrovias gaúchas ganham importância em relação às rodovias nas primeiras décadas do século XX, devido à expansão da sojicultura. Nós já podemos eliminar essa por quê? Porque no sul, né, não tem produção de soja, é no centro-oeste, tá? B, as rodovias são mais utilizadas no Brasil devido ao baixo custo em relação às hidrovias e ferrovias, sendo que a grande maioria foi construída pelo poder público na década de 70 do século passado. E acerta, as multinacionais automobilísticas incentivam o desenvolvimento das rodovias no Brasil, que estão cada vez mais atreladas ao consumo do petróleo como fonte de energia. Por que a B está errada? Porque não é década de 70, é década de 60, tá? Ó, café, ferrovia, início do século. Década de 60, rodovias, industrialização.
tá? E o último, o sistema hidroviário brasileiro é considerado, não consigo ler aqui, pera, deixa eu... É considerado de qualidade comparável da Europa. Negativo, tá bom? E 9 é a C. Professora, vai ler um pouquinho mais rápido, porque aí para não dar tempo de passar a aula certinho. 10. A matriz de transporte é diversificada, sendo que cada modalidade apresenta pontos positivos e negativos. Marca alternativa que indica uma das maiores vantagens do rodoviário. Qual que vocês colocaram? A. A? A. A? Alguém colocou diferente, ó? Eu coloquei a B. Eu Eu coloquei B. Coloquei B. Ele apresenta baixos custos para viagem de longas distâncias. Ele não apresenta baixo custo, longa distância, ele vai pagar um monte de pedágio. Não vai? Então, ele é caro. Ele é dinâmico e ágil, sendo muito prático para percorrer pequenas distâncias. Por exemplo, você transportar alguma coisa aqui em Araras. Você não vai colocar numa ferrovia nem numa hidrovia, muito menos mandar de avião. Tá? É pequeno e ágil. Tá? A construção e a manutenção das rodovias possuem baixos valores. Não mesmo. Sua capacidade de transporte de carga é bem maior se comparada às outras modalidades. Também não. Lembra que eu falei que quando transporta pelas ferrovias, são contêineres enormes, que às vezes você está, por exemplo, em Sumaré, a frente a locomotiva do trem já está quase chegando em São Paulo já. Tá? Sumaré fica perto de Campinas. Então, ela consegue transportar muito mais que o rodoviário. Vocês foram bem nas questões? Sim. 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 E a professora tentou corrigir, tá? Às vezes a foto está meio embaçada, ou eu não consigo enxergar, às vezes eu não consigo corrigir todas. Mas quem foi assim, que eu consegui enxergar, eu fui colocando a correta, se errou ou não, tá bom? Lá no Class 1. Então, vamos à nossa aula de agora. Nós vimos as redes de transporte, agora nós vamos ver redes de comunicação. Certo? A habilidade que vocês vão ver é 07, que são os fluxos materiais e imateriais. Quando que começou os fluxos da comunicação ou informação? Na quarta revolução industrial, tá? Por quê? Porque foi a expansão do capitalismo, maior eficiência da telecomunicação e formação das redes digitais mundiais. Então, a comunicação, a partir do momento que a internet entrou no mundo doméstico, nós não paramos mais de conectar as informações. Qualquer coisa que aconteça no mundo inteiro, nós ficamos sabendo praticamente online. E isso, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos dos equipamentos e da tecnologia para isso, tá? Não adianta nada você ter um celular e não ter crédito, não é verdade? Sim. Né? Não adianta nada. Então, nunca estivemos tão próximos. O que é essa comunicação, esse fluxo de informação? Intensifica as relações sociais mundiais e a velocidade na troca de informações. Essa velocidade na troca de informações faz com que o mundo se torne uma aldeia global, que foi comentado pelo geógrafo chamado Milton Santos. Ele coloca o mundo como uma aldeia. Vocês já viram uma aldeia de índio? Já viram? Mais ou menos. Não sei. Tem Acho que já. uma oca principal, que é comunitária, e em volta tem as outras ocas, que são as casas das famílias. Tudo que acontece, por exemplo, é nessa oca principal, as festas, os ensinamentos, eles comem coletivamente, eles produzem coletivamente, tudo nessa oca. Então, Milton Santos fez uma representação dessa aldeia com o mundo. Praticamente, nós caímos todos na internet, né? Então, é nossa oca principal, todos na internet, e deste local, nós tiramos agora os nossos hábitos, nossos costumes, praticamente todo mundo conhece os equipamentos no mundo inteiro, iPhone, Android, Microsoft, Apple. Praticamente nós conhecemos as questões de comida, fast food, McDonald's, lojas, Zara, C&A.
praticamente é uma coisa só. Só que aí cada região do mundo, essas indústrias, essas empresas, elas se adaptam ao paladar. Então, se você for, por exemplo, no Japão comer McDonald's, você vai ter mais, assim, hambúrguer feito de peixe, de algas, de frutos do mar, do que da carne vermelha. Se você for, por exemplo, no Marrocos, você vai ter McDonald's, mas você não vai ter nada processado em questões de carne de porco, porque eles não comem carne suína lá. Então, eles vão se adaptar. Mas aquela ideia do hambúrguer, né, do pão de hambúrguer lá, a carne, o queijo, aquela fisionomia que a gente tem de lanche, não muda no mundo inteiro. O M vai estar lá no mundo inteiro. A Coca-Cola vai ser escritas em línguas diferentes. Às vezes tem países que vai ser um pouco mais doce, em outros países vai ser um pouco mais amarga. Por quê? Porque depende do paladar. Mas a Coca-Cola, a garrafa e a cor preta vai estar no mundo inteiro. Então, são hábitos que a gente acaba acostumando, né? Por exemplo, super-heróis, né? Marvel, DC, é no mundo inteiro. Tem super-herói brasileiro? Vocês conhecem algum? Não. Não? Eu acho que não. Acho que não. Acho que quando vocês eram menores, vocês queriam ser Homem-Aranha, né? Mulher Maravilha, né? Mas assim, por quê? Porque nós adquirimos isso, essa cultura deles. Tá? Aí eles podem, assim, por exemplo, Mulher Maravilha é lá de Atenas, né? Ela é outra cultura, vamos dizer assim, mas que os americanos trouxeram para o cinema, para Hollywood, e colocou ela como se ela tivesse tudo que é bom, né? Tudo que é bonito é americano. Então, ela mostra isso para o mundo. Qualquer filme que você assistir dos Estados Unidos, produzido em Hollywood, vai ter uma bandeira dos Estados Unidos. Pode reparar a partir de agora. Qualquer filme que você assistir, seja a Sessão da Tarde, seja no Netflix, pode perceber, ou tem uma bandeira na frente de alguma casa, ou aparece a bandeira em cima de algum prédio. Eles idolatram, né, a cultura deles, estadunidense. Então, essa aldeia global é por conta da internet. A gente só fica sabendo disso porque a gente vê. E vê aonde? Na TV, na internet, assim por diante. Vamos dar uma olhadinha nessa charge aí. Tá? Dê a sequência aí dos homenzinhos. A evolução da comunicação. Quem pode comentar para a professora aqui que entendeu? Eu. Eu quem? Gabriele. Por favor, Gabriele. Aí tá mostrando a evolução que a internet teve ao longo dos séculos, juntamente com a Revolução Industrial. Isso, nós temos aqui as primeiras palavras, né, foram escritas em pedras, né, que nós chamamos de rupestres, né. Depois nós tivemos na Alemanha impressão, depois nós tivemos nos Estados Unidos essa questão de cultivar as ideias em massa, depois veio o e-mail. Nossa, a internet, vocês sabem por que a internet ela foi criada? Não, acho que não. Não, a internet é criada principalmente para manter a comunicação durante a Guerra Fria. Ah, sim. Vocês estudaram sobre a Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial? Não. Ainda não? Mas vocês vão estudar. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Essa divisão criou atritos entre os países do mundo, mas não foram atritos que geraram violência como a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Não teve exército, não teve armas, foi algo mais psicológico, econômico e político. Por isso foi chamada de Guerra Fria, porque não teve armas, tá? Só que durante essa Guerra Fria, os Estados Unidos faziam espionagem na União Soviética.
E a União Soviética fazia espionagem nos Estados Unidos. E para ter a comunicação, a internet foi criada. E a internet era só por satélites, tá? Não tinha o cabeamento que tem hoje. Era só satélites. E esses satélites eram todos militares. A internet foi criada para militares, tá? E conforme foram vendo que ela era algo, assim, economicamente viável, né, que o mundo as pessoas poderiam lucrar com a internet, ela começou a ser colocada para doméstica, tá? Então, ela começou sendo desenvolvida aos poucos. Só que para a internet funcionar, precisava dos equipamentos, né? Então, começou a vir computadores, né, que aceitavam o cabeamento. Pergunta para a mãe de vocês como que era a internet antigamente. Ela vinha por um cabinho de telefone, ela era chamada internet discada. Era como assim, você tinha um barulhinho típico da internet e fazia pi, 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 pi. Na hora que você escutava aquele barulhinho contínuo é porque estava funcionando. Não é igual agora que você já está na internet direto. Tá? Era caríssima, tá? Praticamente assim, a prefeituras que tinham, bibliotecas, tá? E hoje não, hoje já está no mundo inteiro. Então, essa evolução, ela foi até rápida, tá? Desde a década de 60, 70 para hoje, foi muito rápido essa evolução da comunicação. Então, o que são meios de comunicação? Quem pode ler para a professora que está em amarelo? Eu leio. Eu quem? Mariane. Pode ler, Mariane. O que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são dispositivos criados para possibilitar a comunicação entre as pessoas. Existem diferentes meios de comunicação, sendo os individuais. Exemplo, telefone, carta, etc. E os de massa. Exemplo, televisão, jornal, internet e etc. Que também pode ser chamados de mídia. Muito bem. Depois que a professora postar para vocês lá no Class 1 esse PPT, vocês vão copiar no caderno o que estiver em amarelo, tá bom? Depois, tá, que eu postar, vocês vão copiar o que está em amarelo. O que diferencia os meios de comunicação? É o alcance e o impacto que eles têm, tá? Então, o que você precisa nessas redes de informação? Vocês precisam de um conjunto de nodos, tá, encarregados de processar a informação que circula pela rede. Então, o que seriam nodos? Celular, o computador, a televisão que recebe, pega o Wi-Fi, por exemplo, você entra no Netflix, tá? E um conjunto de ligações, por meio dos quais os nodos são conectados entre si, configura a rede propriamente dita. Então, os conjuntos de ligações são as fibras ópticas, os satélites, é tudo que faz com que um aparelho se ligue em outro, tá? Então, aqui tem uma reportagem. 57 mil satélites lutarão pelo espaço na órbita da Terra em 2029. Então, quando a gente fala de satélite, não é só satélite que está funcionando. Existem satélites que estão obsoletos agora com a nova tecnologia. Só que não tem como eles falarem assim, agora eu vou lá buscar o satélite para colocar aqui no meu quintal. Não tem. Tá? Assim que você coloca o satélite no espaço, ele vai ficar naquela órbita. E são dois tipos de órbitas, tá? A geoestacionária, tá? E a orbital. Então, cada tipo de satélite ou é aquele que fica estacionado, tá? Ele fica parado, e como a Terra tem um movimento de translação, né, de rotação, ele vai, no mesmo assim, todo dia ele tira a foto do mesmo local para saber a evolução. Por exemplo, todo dia aquele satélite fica parado. Hoje passou na floresta amazônica, ele tirou uma foto. Amanhã ele tira outra do mesmo local. Então fica sabendo da evolução, né, do desmatamento naquele local, por exemplo. Ou ele é orbital. Ele segue a órbita da Terra. Por exemplo, um satélite voltado para bancos aqui no Brasil. Então, ele sempre vai estar sobre
o Brasil. Então, ele segue a rotação da Terra. Tá? Então, são 2 tipos de satélites que nós temos. E esses 57 mil satélites, cada um tem a sua função. Ou é para televisão, ou é para internet, ou é para transmissão de dados criptografados, que são aqueles sigilosos entre os governos, tá? Existem satélites comerciais, existem satélites não comerciais, tá? Então, aqui é uma reportagem que fala sobre essa questão. Além dos satélites transmitirem as informações, nós também temos cabos submarinos. Olha esse mapa do mundo aí. Cada linha vermelha dessa são as ligações de cabos submarinos pelo mundo. Tá? Então, cabo submarino é essa imagem que eu coloquei do lado aí para vocês. É que são cabos de fibra ótica, tá? E eles transmitem informação igual os satélites. Mas o que é a diferença? Por que não é tudo de satélite? Porque cada informação é de um jeito diferente, tá? Então, eles colocam assim, se o satélite tiver um problema, eles têm os cabos submarinos para fazer isso. E a gente está dizendo que eles vão de um continente a outro, tá? Não é coisa assim pequena, não é coisa simples, eles são bem desenvolvidos por conta da pressão que a água faz, a corrosão do sal. Então, eles têm todo um tratamento antes de serem colocados. E a comunicação precisa ser perfeita. Tá? Então, todos esses cabeamentos é no mundo inteiro. Vamos analisar alguns gráficos, então. Qual que é o título desse gráfico? Quem pode ler para a professora? Eu. Eu quem? Pode ir, Gabi, pode ir. Gabriele. Vai, Gabi. Domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. E ele está dividindo esses domicílios como, Gabriele? Como assim? Em porcentagens? Não. Em porcentagens, mas cada corzinha dessa aqui representa o quê? O verde é total, o vermelho é urbana e o que cor é? Laranja? É rural. É rural. Ainda, Gabriela, responde para mim. Qual da região brasileira tem o total de domicílios que acessam a internet? Tem o maior total. Como assim? Se você olhar, né, região norte, nordeste, sudeste, sul ou centro-oeste, qual é a região que mais acessa a internet? Deixa eu ver. É sudeste. Sudeste. Com quanto que é o total? 84,8%. Isso, muito bem. E vamos ver as perguntas, tá? Vamos às perguntas. Essas perguntas, depois, vocês vão copiar no caderno. Quem quiser copiar agora, tiver agilidade, fazer rápido, fique à vontade, tá bom? Mas vocês vão copiar no caderno e vão tirar uma foto e colocar no Classroom, tá? Que vai ser a atividade da semana de vocês, da semana que vem. Tá bom? Então, quem está fazendo a aula já vai ter mais praticidade para entregar. Qual região brasileira mais tem acesso na internet? A Gabriela já respondeu. Sudeste. Qual que é? Sudeste. Por que vocês acham que a Sudeste acessa mais a internet? Igual eu tinha falado antes, em questão a rodoviária, lá tem mais, como eu falo, indústrias, mais meios de comunicação, mais população. Isso, muito bem. Devido à densidade populacional e à industrialização. Perfeito. E qual zona, a rural ou a urbana, utiliza mais internet no Brasil? Qual que vocês viram lá? Vocês acham que é a zona rural ou a zona urbana utiliza mais a internet? Urbana. A urbana. Urbana. Certinho, mas por quê? Por ter mais praticidade do que no campo. E porque nem sempre pega localização. sinal no rural. Isso, porque eles têm mais acesso, né, ao conjunto de nodos e ligações. Então, ele tem mais acesso, por exemplo, ao telefone celular e, como que a colega falou, o sinal da internet.
Tá? Alguém já foi em algum lugar que não pegava internet? Na zona rural? Já. Já. Eu. Aham. Já. Já, e o coração disparou? Não, Ah, Era um lugar até porque- gostoso de mas ficar sem viagem, celular. né? É. Internet. Que tem, Bom. tem gente que chega no lugar que vê lá que aquele símbolo da internet some, já começa a dar palpitação, né? Acha que Aí não tem. que o mundo vai acabar porque não tem sinal da internet. Tá? Vamos para o É. próximo. Então, vamos olhar aqui. Nós vimos a questão da internet, tá? E nós vamos ver agora a questão das televisões, que também é o meio de comunicação mais utilizado no mundo. Tá? Nós temos TV a cabo e temos TV de sinal normal, tá? Aberta. Então, domicílios com televisão com conversor para receber o sinal digital da TV aberta, tá? Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos que comprar ou uma TV nova, né, que pegava o sinal digital, ou comprar o conversor, tá? Por quê? Porque a modalidade mudou, a tecnologia mudou, né? É para a imagem estar mais nítida, é para a imagem estar mais bonita, vamos dizer assim, com a nova tecnologia digital. Tá? Então, vamos olhar aqui o mapinha primeiro, tá bom? O que tiver em verde é 2017. O que tiver em vermelho é 2018, tá? Se você olhar, né, somente de tela fina, somente de tubo, tela fina e de tubo, tá? Nós tivemos uma evolução na aquisição de televisores ou uma redução? Que Mas um aumento? evolução. Uma Um evolução. aumento. Teve um Um aumento. aumento. Isso, então essa tecnologia também fez com que as pessoas adquirissem ou o conversor ou uma TV nova. Em qual região do Brasil aumentou o número de televisores? Aumentou Sudeste. mais. Sudeste. Vou fazer a pergunta de novo. Em qual região do Brasil aumentou mais a quantidade de televisores? Nordeste. Nordeste. Norte. Nordeste. Norte. Quem acha que é o norte? Fala eu. Sul. Eu. Quem acha que é nordeste? Quem acha que é centro-oeste? Sudeste? Olha, todo mundo sumiu. Sul. Eu. Para vocês chegarem nessa resposta, vocês tinham que subtrair o 70, que era 2017, do 81, que é 2018. 70 para 81, quanto que dá? 1,4. Oi? 70 para 81. 11. 11. Esse é o norte. 67 para 76. 9. 9. Então, quem está ganhando? O norte ainda. 83 para 87 no centro-oeste. Quanto dá? 83 para 87. 4. Do norte está ganhando. O sudeste. 87 para 92. 87 para 92 é quanto? 5. E 81 para 89 no sul? 8. Então, qual região brasileira mais comprou televisores? Norte. Norte, com 11% de aumento, tá? E aí, nós podemos falar de N fatores. Por que que eles compraram mais TV? Pode ser que o equipamento que eles tinham, mesmo com o conversor, não ia funcionar, tá? Então, provavelmente, eles tiveram que adquirir mais equipamentos, tá? Então, vamos às questões. Observaram tudo aqui, nós analisamos, vamos lá. Qual região brasileira mais teve aumento na utilização de televisores? Nós já falamos. Norte. Norte. Isso. Muito bem. Houve um aumento geral no número de televisores? Sim. Sim. Por quê? Por causa da tecnologia aumentando. Isso, muito bem. Eu já apertei antes, mas é isso mesmo. Então, teve acesso na compra e na tecnologia. Tá? Quando a gente fala acesso à compra, nós estamos falando de carnê nas Casas Bahia de 24 vezes, tá?
E a tecnologia, eles tiveram uma tecnologia mais avançada que eles preferiram. Tem gente que prefere uma qualidade melhor, tá bom? Então, aqui tem algumas evoluções para vocês, ó. Orelhão, alguém já viu algum orelhão? Já, Sim, já. E esse orelhão de ferro, vocês já viram? Não, eu não vi ele, Não. 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 Esse é antigo, viu? Porque ele já é moderno, porque ele tem teclado. Eu já vivi na época que era discagem, você virava. Era um disquinho que você mudava, fica virando. Esse aí é o cartão telefônico. Era ficha, depois virou cartão telefônico. Tá? Então, você comprava o cartão e passava nele. Esse primeiro orelhão, se você olhar lá em cima, ele tem um negocinho prateado que era onde enfiava as fichas. Então, a ficha durava assim, nem 1 minuto. Tá? E você ia colocando as fichas. A evolução dos celulares, né? Para quem não conhece, eu já tive quase todos esses modelos aí, para vocês terem uma ideia. Comecei desde o primeiro, né? E vai evoluindo. Cada um tinha uma novidade. Esse quarto que vocês estão vendo aí azulzinho, ele começou a tirar foto. Se vocês verem, eu tenho ele aqui, depois eu até mostro para vocês. Se vocês vissem as fotos que ele tirava, só que ele não tem como você migrar a foto dele hoje para um celular, porque não tinha cartão de memória, não tinha nada. Não tinha nem, sabe, o chip. Não era chip isso aqui. Era por exemplo, a Oi, a TIM, a Claro, eles mandavam o sinal direto para o celular. Você comprava linha de celular, você não comprava o chip, comprava a linha, como se fosse uma linha de telefone em casa. E essa aldeia global, igual eu falei para vocês, nós temos uma diferença entre a mídia social e a rede social. Quem pode ler para a professora? Quem pode ler? Eu quem? Beatriz. Lê, Beatriz, por favor. Mídia social é o uso de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre pessoas. Já a rede social é uma estrutura social formada por pessoas que compartilham interesses similares. Isso, então a mídia social é quando você tem o Facebook, tem o Twitter, tem tudo isso. A rede social é quando você entra num grupo que você se identifica. Por exemplo, alguém tem o grupo da família no WhatsApp? Sim. Então, a mídia social é o WhatsApp. A rede social é aquele grupo que foi criado. Tá? Então, tem uma diferença. Por exemplo, tem gente que entra no grupo de fazer crochê, de fitness, né, de comida, MasterChef. Então, esse daí é uma rede social. A mídia é por exemplo, o Facebook. A rede social é aquele grupo que você entrou, que você tem interesse. Certo? Então, aqui nós temos as últimas perguntas. Vamos analisar esse mapa mundi aí, tá? São os usuários de internet. Estão observando? Cada quadradinho esse mapa, perdão, ele é chamado de infomapa, porque é um mapa que traz informação. Nós estamos falando de usuários de internet. Quando maior o quadrado, maior a quantidade de usuários, tá? Se você bater o olho nesse mapa, tá? Qual país tem maior número de usuários da internet? Estados Unidos. Beleza. Estados Unidos. Gostei que vocês estão vendo a localização. E que continente fica os Estados Unidos? América. Muito bem, parabéns. A sexta. Quais países da Ásia têm as maiores concentrações de usuários de internet? Vamos ver agora, na Ásia. Complicou, né? Eu sei. Então fala. China e Japão. China e Japão, muito bem. Para quem não sabe, olha os quadrados. Aquele quadradão que está perto do oceano é o Japão, tá? O que está mais embaixo é a China, tá bom? E por último, na América Latina, quais os países com as maiores quantidades de usuários? Na América Latina.
Quais países são? 2 países. Quais que vocês acham? Não tem problema se errar, nós estamos aqui para aprender. Fala o nome de 2 países que estão na América Latina. Vamos, Otávio, Eduardo. Brasil. Brasil é certinho. Qual que é o outro? Brasil. Tá difícil? Estão vendo? Argentina? Argentina está embaixo, tem o maior. Vocês estão vendo esse quadrado grande que é dos Estados Unidos? Sim. Sim. Embaixo, alguém sabe que país que está embaixo dos Estados Unidos? México. Isso, Brasil e México. Então, para vocês não se esquecerem, a América nossa, ela é dividida em América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, América Central, que é esse pequenininho no meio, e América do Sul, é dividido em 3. Só que quando a gente fala assim de economia, quando a gente fala de colonização, nós também podemos dividir a América em América anglo-saxônica e América Latina. Quando a gente fala América Latina, são todos os países que têm como base a língua do latim, o português e o espanhol. Então, é do México para baixo. Então, todos os países que estão do México para baixo são América Latina. Todos os países que estão do México para cima, no caso só os Estados Unidos e o Canadá, é América anglo-saxônica, porque fala francês e inglês, tá? Então, no caso, a resposta, Brasil e México. Então, não esqueçam mais, América Latina, México para baixo, tá bom? Sim. O que vocês vão fazer para a professora, então? Quando a professora postar o PPT lá no Classroom, vocês vão copiar o que tiver em amarelo. Vocês vão copiar as 7 questões e responder. E tirar uma foto e colocar para a professora lá. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Alguma dúvida sobre medicina? Tá bom. Então, Tá bom. Tá. Ô, professora, essas 7 perguntas é aquela que você acabou de postar, né? essas De 7 mostrar. Isso, essas 7 perguntas que nós fizemos durante a aula. Ah, tá bom, obrigada. Tá bom? É essa que nós fomos vendo os mapas e respondendo, tá? Agora eu preciso fazer a chamada rapidinho, tá bom? Mariana, Presente. Otávio, Presente. Gabriele Guiral, Presente. Lorena, Presente. Camila, Presente. Isabela Silva, Presente. Gabriele, Dionísio, Presente. Eduardo Mateus, Presente. Beatriz Teodoro, Presente. Ana Clara, Presente. Ana Júlia. Ana Júlia, está aí? Andrew, Presente. Emily Caroline, Presente. Isabelle já foi. Jéssica, Presente. Becarli. João Vitor Pinheiro, Presente. João Vitor, Camila, com K. Presente. Letícia, Presente. a Lorena já foi. Luísa, Presente. Maria Isabel, Presente. Mariana com 2 N's, Mariana, e a Mariane. Presente. É, presente. Ô, professora, você já não tinha falado Mariana, não? Já.
Já, desculpa. Já falei. O Otávio, já falei. E o Vinícius? Presente. Esqueci de alguém? Então, vou ler. Não. Vou ler de novo só para não faltar ninguém, porque aí eu vou dar nota diferente para vocês. Emily, Otávio, Eduardo, Isabela, Beatriz, Mariana, com 2 N, Gabriele, Mariane, Lorena, Camila, Gabriele, Dionísio, Ana Clara, Ana Júlia. Ana Júlia, você está aí? Tô aqui. Então tá bom. Andrew, Jéssica, João Vitor Pinheiro, Letícia, Luísa, Maria Isabel, Mariane e Vinícius. Faltou alguém? Não? Acho que não. Não. Acho que não. Então tá ótimo. Acho que não.